Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cast e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber o Dr. Eduardo Becciolo, né? Nos conhecemos recentemente, um cara temente a Deus, empresário de muito sucesso, advogado, e hoje a gente vai falar muito sobre vendas, empreendedorismo, espiritualidade. Eduardo, quero te agradecer por aceitar a participar aqui de mais um episódio do SCast. Quero que tu conte primeiro quem é o Eduardo, depois a gente vai entrar mais a fundo em empreendedorismo. Se apresenta pra galera. Bom, obrigado pelo convite. E, eu e o Gustavo nos conhecemos aí faz pouco tempo, então vai ser uma semana, vai ser um podcast legal aí de a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre vendas, sobre o assunto que for surgindo aqui, né? Eu falei para ele que a gente vai transmitir muito com o coração, né? Esse é o Eduardo, é o cara que em tudo que faz procura colocar Deus na frente, procura levar o bem e transmitir um pouquinho de conhecimento para o pessoal. Venho já pegando um ganchinho, você falou para eu contar um pouquinho da minha história, e venho de uma família aí formada no direito, com pai delegado, mãe advogada, irmãos advogados de várias áreas, então fui criado muito dentro desse contexto e depois eu fui me encontrando dentro do empreendedorismo, dentro do direito, né? Então foi uma jornada aí de mais de 11 anos até o momento atual. Cara, conta primeiro, quero que tu conte um pouquinho primeiro a tua história, depois a gente entra na história da empresa, né? Como que surgiu o Eduardo ser o que ele é hoje? A gente estava conversando aqui que com 18 anos já, né? 18 ou 16 anos tu já iniciou 16 para 17, estagiando dentro da empresa. Quero que tu conte um pouquinho essa tua trajetória profissional, como foi esse início, quais foram os desafios que tu enfrentou. Cara, eu contei isso até num outro podcast que eu participei. Desde que eu me conheço por gente, assim, a primeira lembrança que eu tenho minha é o Eduardo atleta. Então, antes do Eduardo advogado, do Eduardo pai, marido, mentor, qualquer outra coisa, advogado, atleta. Então, vamos lá, com 6 anos, 5 para 6 eu comecei a jogar futsal. Nisso joguei até os 11, depois dos 11 aos 18, 17, 18, joguei vôlei. Então eu sempre fui um cara apaixonado pelo esporte, isso por incentivo da minha mãe também, essa cultura dentro da nossa família de esporte. E eu me conheci como atleta e ali eu fui forjando muito da mentalidade que hoje eu tenho para os negócios também. Né? A gente estava até brincando aqui no off, né, de banheira de gelo, de outras coisas que eu gosto de fazer também hoje em dia, que vem lá daquela época, né? E pegando o gancho também do que a gente mencionou até para já dar um início aqui em relação a isso, cara, vendas também muito tem a ver com isso, né? Com disciplina, com toda essa questão do esporte que eu comecei lá com 6 anos, né? Em que momento, Edu, tu percebeu, cara, eu consigo crescer aqui dentro? E o que tu precisou desenvolver, cara, para começar? Porque quando a gente é muito novo, a gente tem essa dificuldade, né? A gente tava até falando sobre isso. Eu tenho 21, então eu enfrentei algumas batalhas nesse percurso de, cara, questão da maturidade, né? De algumas amizades que a gente teve que deixar de lado. Como tu conseguiu desenvolver essa mentalidade? O que tu precisou deixar de lado para... Cara, não, esse negócio vai ser meu e eu vou fazer dar certo. Cara, excelente pergunta, assim, acho que eu tenho que voltar um pouquinho ali aos meus 18 para 20. Eu fui um cara que, antes de conhecer Jesus, errou muito, e eu faço questão de falar isso porque quem eu sou hoje, cara, se deve muito ao fato da conversão, de todo esse conhecimento e de me aproximar de Deus nos últimos 3 ou 4 anos que eu tive na minha vida. E, cara, com 18... eu era um rapaz assim um pouco inconsequente, com muita vontade, com muita energia, como a gente falou também nos bastidores, mas com uma energia mal canalizada. Então colocava energia em tudo, colocava energia em festa, em bagunça, em diversas coisas. E chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir, eu tive que tomar uma decisão. Eu sempre falo que assim, cara, toda decisão define um destino, seja ele bom ou não. Toda decisão. Então, cara, chegou um momento que eu falei assim, que decisão que eu estou tomando aqui, qual que é o destino dela? E eu acho que a primeira coisa que eu tive que mudar, eu olhei assim pro... Cara, foi uma pergunta acho que eu nunca falei isso. Uma pergunta da minha esposa. E por isso que eu falo que Deus colocou ela na minha vida. Eu estou 9 anos com a mesma mulher, sou muito grato. Ela me tornou um homem melhor. Minha filha também, agora que tem 1 ano e 3 meses, me tornou um pai melhor. Me tornou um líder melhor. Porque, cara, quando eu entendi que numa empresa... Eu entendi isso há pouco tempo. Numa empresa, liderar alguém é a mesma coisa que liderar um filho, exatamente a mesma coisa. Esses dias eu vi uma frase que empreender é ter uma creche de adultos, né? Cara, é exatamente isso. Então, só que voltando um pouquinho lá, cara, acho que essa decisão, a primeira foi dessa pergunta da minha esposa. Ela falou assim, olha a profundidade dessa pergunta. Tu tem certeza
que os teus amigos querem a mesma coisa que tu? Comecei a olhar, né, pro lado. Cara, o assim. que despertou em ti quando tu ouviu essa pergunta? Tu lembra a sensação? Lembro. Acho que eu tinha 19 ali. Pô, 19. 19 anos. Então, eu olhei assim e pensei, cara, o que meus amigos querem? Tá, eles vivem pelo final de semana e é reflexo da população. Sim, com certeza. Hoje em dia, né? 90%. Então, eles vivem pelo final de semana, a vida deles é bebida, a vida deles é confusão, eles não têm objetivo, eles não têm meta, Aí eu tentando construir uma família, né? Ela já tinha o desejo de ser mãe. Falei, cara, a gente quer coisas muito opostas. Muito opostas. E se eu continuar andando com essas pessoas, eu vou ter a mesma vida que eles. Aquela história de águia anda com águia. Cara, se eu andar com esses caras, eu vou ter a mesma vida que eles. O engraçado é que passaram-se 7, 8 anos, esses caras... E assim, nada contra. Cada pessoa tem a sua decisão e tá tudo bem. Não estão certo nem errado, né? Não existe eu tô certo, eles estão errados. Mas eles estão exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Então, essa pergunta me doeu dela. Me fez ver que talvez eu era um guri mimado com 19 anos, cara. Que tinha recebido muito da minha família. E hoje meu objetivo é poder honrar um pouco do que eu recebi da minha mãe. Porque eu recebi muita coisa, cara. Assim, o meu mínimo é dar o meu máximo, cara. Essa frase é boa. Entendeu? Cara, eu tenho que entregar o meu máximo. Eu tive muita oportunidade que muita gente não teve. Os advogados que muitas vezes me procuram para ter ajuda, cara, eles não tiveram a oportunidade que eu tive. Eles não tiveram uma mãe, uma mentora fantástica como a minha, cara. Que me deu todo o direcionamento, não só jurídico, técnico, mas, cara, de vida. Qual foi a importância disso pra te chegar onde tá hoje, Eduardo? De ter a tua mãe como mentora? Cara, 100%. 100%, porque eu devo a criação que eu tive, as oportunidades de estudo que eu tive, estudar em colégios bons, ter principalmente o conhecimento prático, porque uma coisa é o que tu ouve na faculdade, outra coisa é o que tu pratica todo dia, né? A gente olha na faculdade uma coisa, a gente chega no dia a dia outra, e, cara, eu, assim, sabe que quando eu comecei não falei isso no off, mas já vou trazer aqui, quando eu comecei com o direito, eu também comecei meio empurrado, assim, pô, faz direito aí, cara. Eu também comecei. E depois eu trabalhei ali dos meus 17 aos meus 22 até acabar a faculdade, cara. 5 anos, sem saber se eu ia dar certo. 5 anos, cara. E as pessoas têm muita pressa para saber se vai dar certo, né? Começou que... Fiquei 5 anos assim. Quando eu acabei com 22, cara, eu ainda não tinha paixão pelo direito. Pô, Eduardo, mas como assim, cara? Tu é advogado, tu não é apaixonado pelo direito? Cara, eu não sou. Eu não sou apaixonado pela técnica, pela lei. Eu sou apaixonado por pessoas. Por isso que eu me encontrei depois nas vendas, por isso que eu me encontrei... Cara, fala um pouquinho mais sobre isso e como que tu desenvolveu, como que tu entendeu que tu era apaixonado por pessoas. Porque eu acho que... Eu tenho uma frase do Caio Carneiro, cara, que ele fala que se tu não entende pessoas, tu não entende negócio, né? Então, conta um pouquinho como é que tu fez pra desenvolver, onde é que tu entendeu que isso era essencial também. Cara, eu acho que assim, eu comecei a fazer trabalhos de, cara, mentoria, de autoconhecimento, isso faz também uns 3 ou 4 anos, tá? E ali eu comecei a, primeiramente, me conhecer. Então, cara, e quando eu digo me conhecer, é entender os meus defeitos, entender minhas qualidades, entender o que eu tenho que trabalhar, tudo isso, autoconhecimento no modo geral. Quando eu me conheci e eu vi que também eu era falho, por isso que eu acho que isso aqui também me encaminhou para conhecer Jesus depois, porque, primeiro, eu não sou perfeito, né? Eu tenho defeitos, eu tenho pecados, eu erro, eu preciso aprender com quem é perfeito, eu preciso ser imagem e semelhança de Cristo, e acho que foi todo um processo em relação a isso. Cara, esse autoconhecimento me fez buscar querer conhecer as pessoas. E aí eu cheguei na tese no qual hoje eu acredito que toda pessoa ela é boa, cara. Às vezes ela só não tá no ambiente para florescer, cara. Toda pessoa é boa. Eu já peguei cara desacreditado que em pouco tempo, cara, cresceu muito comigo. Muito. Então eu acredito que todo mundo tem que despertar o potencial que tem dentro de si, todo mundo. Tu tem uma luz gigante que só tu tem, cara. Só tu tem, única. Deus te ama, Deus te fez dessa forma e tu tem essa luz, só tu. Só que cabe a ti despertar. É aquela história, né? Deus está sempre ali. Aquela imagem que tem dos quadros, né, cara? Deus está sempre ali, está sempre com o dedo assim, só que às vezes nós seres humanos ficamos com o dedo dobrado, ao invés de esticar o dedo. A gente tem que fazer força, cara. Então, nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a conhecer mais as pessoas também. E, cara, eu comecei a ficar apaixonado por esse processo. O que me levou às vendas também depois, né? Cara, com 22 você falou que saiu da faculdade, né, cara?
Como é que foi tua trajetória aí dentro do escritório? Tu estagiou, a gente conversou um pouquinho, queria que tu contasse, tu falou que passou por todos os processos, como é que foi cada processo? Como é que foi enfrentar tudo isso? Cara, foi muito bom, muito boa pergunta. Cara, no início, vamos lá, com 17, fazia tudo que um estagiário faz. A gente até brinca assim, né, que qualquer coisa é culpa do estagiário. Não, eu tô brincando, mas assim, é o que eu fiz no início, né? Então, cara, fazia de tudo e assim, e com muito orgulho eu falo isso, cara, assim, com muito... Foi um trabalho, por isso que eu falo que a minha mãe, assim, é realmente fora da curva. E eu vou procurar replicar muito isso para minha filha, cara. Caso Deus queira e ela queira também, quem sabe seguir o legado do escritório ali também depois, né, posteriormente. Mas, cara, comecei tirando lixo, comecei fazendo café, comecei fazendo pequenas coisinhas ali dentro para entender o valor de cada coisa. Né? Hoje eu até falo com o pessoal, cara, tudo importa. Um aroma dentro do escritório importa, não, eu brinco, né? Não ter cheiro de comida importa, ter um cheiro bom importa. Cara, tudo isso são sensações para o cliente, né? Só que, cara, ali dentro eu comecei, então, fazendo coisas básicas e depois eu fui, né? Então, 22 acabei a faculdade, aí passei na prova da ordem logo na sequência, ali 22, acho que tinha 22 ainda, e aí comecei a advogar. Aí eu comecei a ter o papel de advogado ali dentro, efetivamente, onde eu assumi demandas. Então, muitos prazos, né, que a gente fala dentro do nosso meio ali, muitos prazos judiciais, muitas audiências, e eu fiquei dos 22 aos 24 a 25, 2, 3 anos nisso. Cara, a galera que tá de fora, né, não entende muito bem como funciona. Acho que uma boa forma da gente entender mais ou menos como funciona direito, eu não sei se já assistiu a Suits, né? Então, cara, eu... Sou apaixonado pela série. Eu também. Cara, o Harvey, o Mike, enfim, acho que todo mundo, até o Lois, eu acho, são pessoas... E eu acho legal que cada um tem um perfil comportamental, né? Eu já fui em um treinamento que cada um é um perfil comportamental, acho bem legal. Queria que tu explicasse um pouco pra galera, cara, qual que é, por exemplo, vamos pegar a gente fala pra empresários, né? Qual que é a importância de ter um bom advogado empresarial? E explica como que é o trabalho do advogado, porque a galera que tá de fora não sabe como funciona, né? Cara, depende da área, né? Eu vou voltar um pouquinho só para fazer um contexto da empresa e daí eu já chego nisso, tá? Então a gente tem 30 anos de empresa e a gente trabalhou por muito tempo no previdenciário. Né? Tendo o privilégio de aposentar muita gente, talvez em Caxias do Sul mais de 3 mil, 4 mil pessoas, não temos esse número. Tá? Então a gente ficou muito tempo no previdenciário, formamos a nossa base, o nosso nome nisso, somos extremamente gratos por essa área. E depois chegou um momento que, em razão do mercado, em razão de oportunidades, em razão de reforma da Previdência também, a gente começou a expandir. Né? Hoje a gente atua de forma full service no Brasil todo. Né? Temos esse tipo de demanda. Só que como que nós começamos a entender mais a dor do empresário, e eu acredito que isso me levou a também querer ajudar mais empresários. Né? Nós, como advogados, passamos muito tempo tendo conhecimentos técnicos até nos tornar empresários, que foi a jornada que eu passei também. Então, como advogado, fazia prazo, audiência e tal, e a vida de muito advogado é assim, o cara fica nisso aqui. Só que eu falei, não, eu preciso ir além. Então eu tomei uma decisão corajosa, contra inclusive a minha sócia, eu falei, olha só, não, nós vamos empreender. Ah, não, mas não precisamos contratar. Não, nós vamos contratar. Se der errado, eu assumo. Eu sempre fui assim, cara. Sempre fui assim. Por isso que eu digo, cara, frase de um treinador meu de jogar vôlei, ele falava isso, cara, tá com medo, vai com medo, velho. As pessoas vão te criticar de qualquer jeito, tu fazendo ou não fazendo. Então eu comecei a assumir algumas coisas. Ah, mas não vai dar certo. Não, eu vou fazer. Aí eu comecei a contratar e comecei a delegar algumas coisas. Aí que eu comecei a me tornar empresário dentro do escritório. Porque com mais tempo sobrando, mais agenda sobrando, eu consigo pensar estrategicamente como crescer o negócio. Na época nós tínhamos 1 ou talvez 2 canais de prospecção. Nós temos 9 hoje. Então a gente veio fazendo esse campo. Por quê? Porque eu liberei a agenda para isso. Me tornando empresário, advogado empresário, que é o que eu acredito que eu sou hoje, eu comecei a entender a dor do empresário. A dor do empresário. E entendendo a dor do empresário, eu falei, olha, tem muitas empresas precisando de um serviço jurídico qualificado e tem pouquíssimos advogados e empresários que conseguem entender o empresário. Porque como é que eu vou atender o empresário se eu não sou? Como é que eu vou entender a dor dele? Agora, quando eu tenho, por exemplo, questões tributárias, onde a gente teve no escritório e a gente mudou de uma alíquota para outra alíquota, e a gente teve de simples, a gente teve lucro presumido, a gente teve que se ajustar aqui, a gente teve que fazer todo um trabalho tributário contábil, juntamente com a parte contábil, para poder se adequar nisso, eu começo a ver tudo que o empresário precisa. Porque o empresário, ele quer delegar as coisas para ter mais tempo na empresa dele. Ele quer focar na empresa dele crescer. Então ele pega o jurídico e fala assim, olha, essa parte é tua. Na verdade, é uma delegação de tarefas que o empresário faz tendo um jurídico e um contábil forte também. Cara, isso é muito importante, né? E como é que foi esse processo, Edu, de tu deixar de ser um advogado técnico
para virar um advogado empreendedor? E quais foram as principais qualidades e habilidades que tu precisou desenvolver nessa transição? Cara, muito bom. Acho que assim, são várias habilidades. São várias habilidades que a gente precisa desenvolver nesse processo todo. Principalmente vendas, principalmente. Cara, como que vendas entrou na tua vida? Onde que o bichinho de vendas te picou? Porque, cara, depois que o bichinho de vendas pica, cara, é igual aquela cena do Homem-Aranha que a aranha pica o Tobey Maguire. Cara, vendas é assim, velho. O bichinho de vendas te morde, cara, e tu vira um espalhador da palavra de vendas também por aí, total, cara. Total. Cara, não sei o momento exato que foi isso, mas eu entendi que, assim, e essa é uma dor que muitos advogados têm, cara. A gente, tu pergunta pro advogado, ele fala assim, não, cara, quais são teus canais? Não, sobrevivo de indicação. E muito fica na indicação. E não tem problema de ter indicação, significa que tu fez um bom serviço. Tu atendeu bem o cliente, teve um bom resultado, ele te indicou. Ok, ótimo. Talvez seja um dos principais canais que tu tem a ter, porque eu digo que a melhor venda quem faz é o teu próprio cliente, né? Exatamente, não tem venda melhor. Não tem canal de venda mais que gere mais conversão que... Total. E aí, só que eu falei assim, cara, ok, mas qual que é a receita e a previsibilidade que a gente tem disso? Eu não tenho previsibilidade nenhuma. Quando que o cliente vai me indicar? Quantos vão me indicar? Como vão me indicar? Não sei. Então, eu acho que foi uma... Só que isso veio em conjunto com algo que... Eu sou apaixonado por leitura, né? Uhum. Então, eu te falei um pouquinho dessa mudança que eu tive de ambiente, de amizades, que foi determinante pro restante da minha vida. Quando eu mudei de ambiente, eu comecei a ter outros hábitos, né? Então, eu era o cara da festa, eu era o cara da bagunça. Eu comecei a ser o cara que lê. Pra mim era até engraçado no início. Cara, como assim, velho? Eu vou ler no final de semana, eu não vou ir pra festa, né? Como assim, cara? E daí eu comecei a ler. Nisso eu comecei a ler muito investimentos no início. Então eu estudei, cara, muito sobre investimentos. Muito. Renda fixa, tudo. Renda passiva, tudo. Cara, destrinchei, assim, todos os conteúdos sobre investimentos. Foi uma das primeiras coisas que eu mergulhei. Depois eu fui pra vendas, depois eu fui pra autoconhecimento, depois eu fui pra espiritualidade. Então eu fui implementando o hábito da leitura e pra mim é uma das principais coisas que a gente tem. Cara, tem muita coisa nos livros. Cara, como que os hábitos impactam na performance profissional? Como é que tu enxerga isso? É como se fosse um atleta. Imagina melhor exemplo é esse. É um atleta olímpico, cara. O resultado dele é moldado a partir da rotina dele. Simples. Ele não precisa se preocupar com o resultado. Ele tem que se preocupar com a rotina. O jogador de futebol, ele não precisa se preocupar a hora que ele vai bater o pênalti na final lá. Cara, se ele tiver treinado 500 pênaltis, olha, a chance dele fazer é muito grande. Então, o esporte foi me ensinando que a vitória está no processo, cara. Está no dia a dia, está na rotina. E vendas também é rotina. Cara, a gente não fala muito sobre isso, nas redes não tem muito sobre isso. Cara, rotina de vendas, qual que é a tua rotina? Pô, quantos clientes tu entra em contato, follow-up, outras coisas, cara, que se fala muito no mundo das vendas, é rotina também. Por isso que eu até tava brincando com minha mãe sobre isso. Eu fui um cara que não estudou muito inglês na infância. Inclusive, estou estudando agora. Estou sempre buscando me colocar em papel de aluno. Isso é bem interessante. De estar aprendendo, cara. Estou fazendo isso agora. Só que eu agradeço, cara, porque a minha infância ela foi baseada em esporte. O que me deu disciplina para fazer qualquer outra coisa. Não importa se eu sou bom ou não. Cara, se eu for disciplinado, velho, o esforço vai vencer o talento, não adianta. Disciplina para ti, Eduardo, é uma habilidade que nasce ou que tu consegue desenvolver? Cara, o que eu te digo, assim, eu acho que é que entra vários aspectos, cara. Eu acho O que é disciplina pra ti? Vamos partir desse ponto. Fazer o que tem que ser feito. É o cara que faz o que tem que ser feito. Isso é disciplina. Estando com vontade ou não, estando motivado ou não, eu vou pra academia de qualquer forma. Disciplina, né? Nem sempre tu vai estar... É a distinção entre motivação e... disciplina e motivação, cara. A motivação é passageira, né, cara? Cara. Provavelmente tu já fez alguma imersão. Cara, eu fiz o Método CIS do Paulo Vieira. Um dos melhores cursos. Eu conheci Jesus no Método CIS. Só que, cara, eu saí do CIS querendo mudar o mundo. Entendeu? E eu queria botar na cabeça dos meus amigos que eu ia mudar eles, que eu ia... Cara, aquela motivação. Acordava às 5 horas da manhã, tomava banho gelado, gritava yes e fazia. Só que eu tava motivado, não tava disciplinado. Acho que durou 3, 4 semanas. Algumas coisas. Lógico, depois o tempo foi passando, eu continuei indo a esses ambientes e eu adquiri. Eu fiz a cirurgia agora, cara, ficar sem treinar pra mim é hoje... E, cara, eu não vou porque eu gosto. Eu até postei um story esses dias, cara. Eu lembro que tava passando o Brasil, Uruguai e Arábia Saudita na Copa do Mundo. Eu saí de uma reunião com o Delta às 8 horas da noite.
Um frio. Falei, cara, não vou pra academia. Só que eu lembrei, cara, eu tenho 20, velho. Eu não tenho mais 7. E isso tá em Tiago, se eu não me engano, cara, que quando eu era menino eu fazia coisa de menino. Agora que eu sou homem eu faço coisa de homem. Então, cara, aquele dia eu pensei, cara, eu não quero ir. Mas não tem que ir. Criança faz o que gosta, né? Adulto faz o que precisa ser feito, cara. Eu preciso cuidar da minha saúde. Porque eu lembro, Eduardo, e tem um cara que pra mim é uma das grandes referências que eu tenho no empreendedorismo, que é o Jurandir. Da Haros. E ele veio aqui no podcast. E até o final do ano passado, cara, ele falou, acabou o podcast, tá botando shape? O Jurandir tem 50 de braço, cara. Falei, Jura, tô meio relaxado e tal. Ele, cara, vamos lá. Trabalha com investimento, cuida do dinheiro das pessoas. Como é que tu quer cuidar do dinheiro das pessoas se tu não cuida da tua saúde? Cara, quando ele falou aquilo ali, eu falei, cara, ele tá certo, velho. E não é por um resultado, é porque, cara, a minha imagem transmite. Total. O tempo inteiro. A pessoa me analisa. E, cara, isso foi despertando. E é por isso que eu te faço essa pergunta, cara. Porque eu não me considero um cara disciplinado, por natureza, sabe? Eu acho que a disciplina vem através de... Eu sou um cara movido mais pelo resultado, então eu entendo que a disciplina é uma parte desse processo. Quando que tu ficou disciplinado nas vendas, por exemplo? Tu me falou ali. Cara, quando eu comecei a vender, quando eu comecei a entender que o relacionamento pra mim era a base, quando eu comecei a me relacionar mais, aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Eu quero, não quero. Cara, eu sou um cara muito tímido. Só que quando eu chego num evento, cara, eu sei que ali é um canal de venda pra mim. Mas eu sou muito tímido. Ao mesmo tempo que eu sei que eu sou tímido, eu sei que aquela timidez vai passar. E aí o Delta também já me falou essa frase. Cara, vai com medo. Não importa, faz. Porque eu acho que a disciplina é exatamente o que tu falou. Cara, alta performance pra mim é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Às vezes a gente precisa ligar o modo foda-se. Exato, cara, exatamente. Porque a gente tem a tendência de ficar se preocupando muito com o que vão falar, se não vai dar certo, se não vai, se vai dar errado. A gente fica colocando muito isso na cabeça, né? Quando tu falou ali da questão, pô, a gente faz uma imersão e pra mim também teve esse ponto de inflexão ali. Cara, pô, sei motivadão e não sei o que e tal. E eu fiquei, cara, eu tava pensando aqui quando tu falava também, eu fiz 2 anos de banho gelado todo dia até começar a fazer banheira de gelo. Então eu fiquei 2 anos fazendo. Depois eu comecei a fazer banheira e daí eu fiz, sei lá, 200, 300 dias seguidos, né? E ali eu fui entendendo a disciplina, porque, cara, era impressionante. Eu aprendi isso com a água gelada, cara. A água ensina muito, cara, muito. Porque assim, ó, quanto mais eu ficava negociando comigo, pior era. Cara, estava 0 graus, eu chegava, ligava. Cara, se eu começava a pensar, meu amigo, esquece. Eu não fazia. Então, eu sabia que assim, ó, só que eu criei alguns drives mentais. De tipo, por exemplo, quando eu tava querendo não fazer, eu fazia e eu ficava mais ainda. É uma forma de tu dominar a tua carne, cara. A gente precisa dominar a carne, né? Isso tá na Bíblia também, o espírito tá pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, cara. Jesus nos avisou isso. A gente vai ter que dominar a carne. Dominar as tentações. E daí tu precisa ter vários hábitos para dominar as tentações. Esse banho gelado é uma forma de... Cara, hoje, por exemplo, eu fiquei nessa fase por 2, 3 anos, e eu até estava comentando com o pessoal, hoje eu não estou mais tomando. Mas aí que tá. Olha o grande jogo de tu adquirir uma habilidade. Quando eu precisar, eu estou pronto. Pô, preciso levar minha filha, passar por um rio gelado, carregar minha filha e minha mulher. Cara, eu tô pronto. Tô forjado nisso. Agora, a maturidade, isso só vem com a idade, com as experiências, com o tempo também. A maturidade não é tu acelerar o tempo inteiro. É tu saber frear nas curvas, acelerar nas retas, é tu saber quando dar os sprints. Então hoje eu não acelero o tempo todo, mas para eu adquirir a maturidade eu acelerei muito, cara. Eu fiquei assim, ó, 5 anos da minha vida, cara, eu passava 15 horas dentro do escritório. Cara, era tudo que dá o tempo todo. Só que eu aprendi muito ali. Agora eu dou sprints. Pô, meu time precisa aqui, tá? O que a gente precisa? Vamos resolver. Tem uma sustentação oral, tem uma audiência específica que eu preciso atuar? Ok, eu atuo. Pô, então agora eu dou sprints. Eu canalizo muito melhor. Mas precisei passar por essa fase também, não adianta. Só vou fazer uma propagandinha. Tranquilo. Galera, esse episódio é patrocinado pela DS Prime. A DS Prime hoje é uma empresa de investimentos onde nós atuamos em 2 frentes. A primeira delas é na área financeira, onde o nosso objetivo é multiplicar o seu dinheiro de forma segura e estratégica. E a segunda área é na área imobiliária. Se você quer adquirir mais imóveis, um imóvel maior, renda passiva através de imóveis, é com essa área que a gente atua. A gente faz isso através das cartas de crédito consórcio.
Provavelmente você que está assistindo já teve alguma experiência, conhece o consórcio. O que pouca gente não conhece são estratégias para acelerar o seu resultado sem depender de sorte e nem de lance alto do seu bolso. Se você deseja multiplicar o seu patrimônio financeiro ou imobiliário, não deixe de entrar em contato com nós da DS. Cara, e como foi? Vendas, acho que vendas é o que manda no empreendedorismo, não sei se tu concorda comigo. Acho que... Vendas é isso, cara, o pitch sensacional. Obrigado. É isso, cara. É isso. Acho que esse foi o primeiro ponto, mas como que foi estruturar a Betiolo para realmente tu entender, cara, eu sou empresário, eu sou dono, o que tu precisou fazer, como é que foi esse processo de estruturação? Cara, é setorizar a empresa, setorizar. Então, antes todo mundo fazia tudo e era assim, era bagunçado, né? Cara, depois que a gente começou esse processo agora de estruturação de setores, então marketing, comercial, jurídico, basicamente é isso que um escritório tem que ter. Vai ter que ter o marketing, vai ter que ter vários canais de prospecção ali, vai ter que ter um comercial muito forte para converter as leads que tiverem chegados e vai ter que ter um jurídico para operacionalizar isso e fazer a roda girar. Basicamente, setorizar a empresa, né? Só que foi uma transição, porque imagina que eu comecei como estagiário e daí tem um outro ponto que eu falo muito, assim, até para de repente, pessoas que vêm de empresa familiar. As pessoas elas pensam que vai chegar um momento onde tu vai lá e tu vai pedir a oportunidade de tomar conta da empresa ou cara, não é assim que funciona. É uma meritocracia, é um merecimento. Né? Eu fico pensando, eu como pai também, né? Hoje eu me vejo nessa posição de pai, então eu consigo entender muito melhor minha mãe, consigo entender muito melhor as pessoas mais velhas. Cara, tu tem que merecer estar naquele posto. Né? A liderança, ela é um privilégio, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Pô, Eduardo, é mais fácil ou mais difícil agora? É mais difícil, porque antes a minha responsabilidade era sobre o meu resultado, né? É mais fácil comandar meu resultado. Eu vou sentar aqui, eu vou entrar em contato com tantas leads, eu vou fazer isso, eu vou fazer controlar meus prazos aqui e tal, e resolvido. Agora, quando tu começa a controlar o todo, eu vou ter que começar a entender mais as tuas emoções. Se tu trabalha comigo, eu vou ter que começar a entender mais como tu tá naquele dia, o que tu precisa, como que eu te ajudo, o que tá travado. Então, a responsabilidade aumenta muito, porque a minha responsabilidade é sobre o resultado da companhia, da empresa e, naturalmente, de cada colaborador, né? Qual é a principal característica de um líder para ti, Eduardo? Cara, liderança só se faz pelo exemplo. Então, muita gente quer liderar mandando, cara. E eu acho que daí não tem a ver com liderança, é a diferença do chefe e do líder, né? Tem um livro, eu não me recordo bem o título dele, mas acho que é Seja o Líder que você gostaria de ter como chefe. Se eu não me engano, é esse o título. E, cara, eu tive essa transição também de chefe para líder. Quem tá ali dentro acompanhou um pouco disso também e eu acho que tem a ver com Jesus, cara, 100%. O maior líder que já cara, existiu, né? Eu comecei a estudar os hábitos de Jesus, né? Então, Jesus foi o maior líder, maior vendedor, maior tudo, né, cara? O cara perfeito. Então, eu comecei a estudar, definitivamente, não só estudar a Bíblia, ok? Mas eu comecei, e é essencial, tem que estudar a palavra, mas eu comecei, cara, a meditar sobre. E daí eu me pergunto muito hoje, em cada coisa que eu faço, como Jesus agiria? Como Jesus agiria aqui? E aí eu comecei a estudar e vi que Jesus, na grande maioria das situações que aparecem nos evangelhos, ele pergunta. O que um líder tem que fazer? Perguntar, não tem que afirmar. Só que daí chega um empresário lá na empresa e ele começa a mandar, tu, faz tal coisa, pega lá uma água, faz tal coisa. Ele começa a mandar. E ele acha que ele está liderando. Quando na verdade Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Aí que tá. Ele deveria se colocar em pé de humildade. Exatamente nesse sentido figurativo de ajoelhado. Servindo os teus colaboradores e servindo as pessoas. Na Opus Dei, que eu participo lá também, se fala muito da palavra serviam, né? Que eu servirei. E é uma coisa que eu coloco todos os dias de manhã nas minhas orações. Senhor, que eu sirva e que as minhas palavras sejam as tuas palavras. Que eu não viva, mas que você viva em mim. E, cara, tudo que eu faço hoje em dia é baseado assim. Eu tive muitas fases pecadoras, continuo sendo um cara pecador, porque eu continuo errando. Mas, cara, o nosso exemplo está na Bíblia. Jesus, olha muito bem isso, Gustavo. Jesus perguntava muito, cara. Então, por exemplo, qualquer situação que a pessoa perguntava, ele devolvia com uma pergunta. Era muito inteligente isso. Então, muitas vezes o colaborador ele vem com uma dúvida, eu faço da mesma coisa hoje. Porque a partir do momento que eu pergunto e eu devolvo com uma pergunta para lá, eu faço ele refletir e daí ele se torna líder. E sabe como que eu metrifico um líder? Pela capacidade que ele tem de formar outros líderes. Interessante, sim. Eu só sou um bom líder se tu olhar para um colaborador meu e tu vê que o cara é líder.
O Renan, antes, ele te trouxe uma palavra, né? Ele falou que ele te mandaria uma palavra, inclusive, né? Uhum. Tá sendo líder. É assim que eu olho para grandes líderes, grandes nomes, não importa se é o cara que for, é GLJ, é Flávio Augusto, é Caio. Cara, eu não olho mais pro cara, eu olho para quem tá na volta dele. Interessante. Fala um pouquinho mais sobre isso, cara, que interessante, cara. Eu olho pra volta do cara. Então, pra mim, não é sobre o resultado que o Flávio, que o Caio, a gente tá falando de grandes players aqui, que a gente acompanha também, que a gente tem muita admiração, mas eu olho para quem tá na volta, né? Então, se eu olhar para eles e ver que os discípulos dele, os liderados dele, são caras bons, são caras que também são líderes, aí eles acertaram. São alguns níveis que eu tive que ir subindo ali, e com isso foi vindo mais, a gente brincou do Peter Parker, né? Mais grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Foi o que eu adquiri alguns poderes, entre aspas, né? Que me dão algumas capacidades de decisões, mas que vem muitas responsabilidades ali, muitas. Né? Então, eu sou apaixonado por ver isso, cara. A forma de, para mim, liderar é uma das coisas mais bonitas que tem. Cara, e quando tu vai... Cara, que legal esse assunto, porque tu falou um tema bem legal e o Delta já me falou muito... Cara, eu converso muito com o Delta, né? E ele me falou que Jesus é o maior empreendedor que existiu, porque sem rede social, sem canais de venda, ele só tinha 12 discípulos e uma palavra, né? E o maior empreendimento do mundo que existe até hoje, que são as igrejas, né? Atravessou séculos e séculos e até hoje dá certo. Mais de 2000 anos e não falha. E não falha. E, cara, quando a gente olha nessa questão de liderança, né, Eduardo, hoje, para te ser um grande empresário, quais que são as coisas que tu precisa, eu digo assim, em questão de mentalidade, cara, tu precisa manter, que tu não pode se corromper. Como é que tu analisa essa questão? Cara, para ser um ótimo empreendedor, porque eu gostei muito do que tu falou antes, que para ti o que importa é tu espalhar a palavra, não é tu ver views, ver etc. Cara, quais são os valores que tu precisa ter muito bem afirmados para isso acontecer? Porque no fim das contas, cara, tá na Bíblia, né? Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás do vento. Uhum. E eu gostei muito dessa tua frase, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre. Cara, eu sinceramente eu acho que ganhar dinheiro é fácil, tá? Eu vou entrar nesse ponto porque muita gente, e eu com 18, 20 anos eu tinha isso. Cara, o meu foco era ganhar dinheiro. Só que quanto mais eu correr atrás do dinheiro, mais dinheiro corria de mim, tá? Porque quem tá olhando pro dinheiro não tá olhando em servir. Cara, tu quer ter sucesso na tua vida, tu tem que seguir a palavra. Os 2 principais mandamentos, Jesus só nos pediu isso inicialmente. Que a gente ame Deus sobre todas as coisas e que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Cara, se tu fizer isso aqui, tu vai ser um bom empreendedor. Basicamente, empreender, tu resolver um problema muito grande na sociedade. Isso é empreender. Resolver um problema, resolver uma dor. Seja ela contábil financeira, seja ela jurídico ou em qualquer outra área. Resolver um problema. Simples. Mais simples do que parece. Só que as pessoas elas criam um contexto de nossa, empreender é muito difícil. Não, resolver um problema. Claro, dentro disso aqui existem várias nuances, habilidades, técnicas que tu vai ter que ter para poder tocar o barco. Tá? Então, assim, cara, esses 2 mandamentos, e eu volto a eles aqui, quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas, na frente, em cada coisa que a gente vem fazendo, cara, a tendência é de dar certo. Não significa que tu não vai errar, não significa que tu não vai tomar porrada, não, tu vai. Porque Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, nos diz, o que essa frase diz, tudo coopera para o bem? É que até o mal coopera para o bem. Sim. Ou seja, quando tu se perdeu naquela tua fase, ou quando eu me perdi, Deus estava nos trazendo para esse momento aqui. Para que a gente estivesse falando a palavra dele para outras pessoas. Só que ele sabia disso, e ele deixou nós ir. Meus filhos, podem ir. Vocês vão voltar para cá. Não tem problema. Então, quando a gente coloca ele sobre todas as coisas, cara, as coisas acontecem. Quando a gente ama o próximo, a gente começa a ser bons vendedores. Porque a gente para de vender, a gente procura ajudar. E daí a gente começa a vender muito. Essa foi minha virada de chave em relação a vendas. Antes eu queria vender. Todo o meu conteúdo era voltado para vendas. Inclusive no Instagram. Nosso boom que a gente teve agora, o Renan sabe muito bem disso. Cara, a gente parou de tentar vender. Eu não tento mais vender nada. Eu não vendo nada. Esses dias uma seguidora me mandou, o que tu vende? Eu falei, eu não vendo nada, eu ajudo as pessoas. O que tu precisa? Eu não vendo nada. Parei de vender. Nosso método no escritório, a Sandra, a gente fala muito sobre isso, é venda sem vender. A gente não vende, cara. A gente não vende, a gente serve. A gente serve. Então, cara, o empresário, ele precisa ter essa mentalidade, disciplina, tudo isso que a gente falou. Ele vai ter que ser um cara bom em vendas, porque, vamos lá, uma empresa precisa de vendas. Sobrevive com vendas. Precisa de vendas. É o que a gente estava falando, né, cara? Quando tu vai criar uma empresa, primeiro é progresso, depois ordem. Né? Total. E, cara, vendas tem a ver com o progresso, e progresso tem a ver com caos. Então, tu tem que... E aí que tá. Eu aprendi isso na minha vida, Gustavo. Eu tive que aprender a amar o caos e a ordem também. Cara, antes eu cheguei... Vou te confessar aqui. Eu cheguei a amar muito só o caos.
Porque eu vim desse ambiente, né, do esporte. Cara, é pressão. Eu ia jogar vôlei, a última bola era pra mim. Se eu errar, acabou o campeonato. Cara, era essa pressão, era caos o tempo inteiro. E nas vendas tem a ver com isso. Tu vai tomar não, tu vai ter objeção, tu vai contornar, tu vai de novo. Tu vai mandar o contrato, o cara vai ficar enrolando pra assinar, vai demorar pra Aí pagar. tu vai aprender assim, cara, não, beleza, se eu mandei o contrato assim, o cara não assinou, eu vou fazer diferente. Eu vou mandar assim, assado. Aí tu já troca a forma como tu manda. E daí tu vai se adaptando. E eu fui assim. Aí eu fiquei por muito tempo, daquela fase dos, cara, 22 aos 25, 26, apaixonado pelo caos. Que eu te falei que eu trabalhava 15 horas por dia ali. Eu pensava, cara, se eu dormir 4 horas tá bom. Eu tomava 2 litros de café por dia, vambora. E eu fui assim. E daí eu comecei a me dar conta. Tem um livro que fala as coisas que tu só vê quando tu desacelera. Eu comecei a me dar conta que é o seguinte, eu tava ganhando dinheiro. Por isso que eu te falei aqui, ganhar dinheiro é fácil. Se tu for bom em vendas, tu ganha dinheiro, velho. Só que vamos lá. Para te manter e crescer uma empresa que dura 30 anos, não é uma empresa só boa em vendas. Porque tu precisa vender e entregar, com qualidade. Então, beleza, tu vai vir aqui, eu vou te fazer 1000 maravilhas, vou te dizer que tu vai ganhar um processo que vai ser fácil, que vai... Olha, beleza, tu assinou o contrato. Depois o processo demora 10 anos. Você nunca mais compra de ti. Eu te vendi uma mentira. Então tu tem que ser bom em vender e entregar. Só que essa entrega tem a ver com ética. Tem a ver com amor. Tem a ver com amar o próximo. De novo, cara, a gente pode falar de várias coisas aqui. E a semana eu tive um insight que todo grande mentor, todo cara inteligente que tu admira, qualquer um desses que a gente falou aqui que tu admira, esses caras, eles só, na verdade, traduzem a palavra de Deus pro nicho deles só. Cara, isso é... Os métodos... Quando eu fui pra fazer o método CIS... Paulo Vieira com certeza fala muito disso, cara. Eu fui pra buscar conhecimento científico e tal. E, cara, ele acaba o método... Eu não sei como é que tá hoje, porque ele mudou muita coisa. Já alguns amigos meus, eu quero fazer de novo. Mas ele... Quando eu fiz, ele acabou o CIS, ele falou assim, ó... Tudo isso aqui tem base científica, estudada nessa universidade. Mas vocês querem saber de onde eu tirei todo o curso? Da Bíblia. Porque todo o bloco que ele dava de ensinamento, ele acabava com um versículo. Ó, esse versículo quer dizer isso. Exatamente, cara. Então, cara... Aí Quer ver, a gente fala de empreender, hoje eu fiz um pacto com Deus agora, né? E eu te falei que eu lia muitos livros, né? Cheguei a ler 60, 80 livros por ano. Caramba. Muito livro, muito livro. Eu lia um livro por semana. O ano tem 52 semanas, eu lia um livro por semana. E, cara, eu fiz um pacto agora recente que eu falei assim, ó... Eu não vou mais comprar outro livro, eu não vou ler outro livro a não ser a Bíblia. Nenhum, nada. Pode ser vendas, pode ser, cara, o que for. É que tudo tá lá. Eu não vou. Aí eu comecei a ler de uma ponta a ponta. De Gênesis a Apocalipse. Eu vou ler de ponta a ponta. Aí, pô, mas, cara, o que os caras... O que tem a ver empreender, vendas, resultados? Cara, que bom o cara tá aqui, de repente, buscando esse conteúdo, que bom. Mas tudo volta pra palavra. Tudo volta. Pô, exemplo, né? Gênesis 11, que eu li hoje. Fala da Torre de Babel. Cara, o maior exemplo que tem sobre time, cultura, cara, o maior exemplo que tem. Deus confundiu as línguas. O que aconteceu? Quebrou a torre, cara. A gente fala muito sobre isso aqui. Quebrou a torre. A gente tem que falar a mesma língua se a gente é o time exatamente a mesma língua. A gente fala muito sobre isso aqui, cara. Todo dia de manhã a gente tem treinamentos e o Deus fala muito sobre isso, cara. Ele fala, cara, o maior exemplo é a Torre de Babel. Por que Deus confundiu as línguas? Porque eles iam chegar no céu. Porque quando as pessoas estão falando a mesma língua em prol do mesmo objetivo, não tem quem pare. E se Deus está à frente, não tem quem pare. E tem mais do que isso, acrescentando um estudo teológico a isso que tu falou. Na verdade, a gente teve algumas punições, né? Então, a gente começa em Adão e Eva. Então, a gente teve a primeira punição, que foi a expulsão do Jardim de Éden. Primeira punição do homem, tá? Maçã, toda aquela situação. Eles quiseram conhecer o bem e o mal. Deus tinha dado uma ordem que não era para eles comerem o fruto daquela árvore. Eles comeram, tiveram a primeira punição. Por quê? Desobediência. Eu li uma frase hoje, toda desobediência gera consequência. Toda desobediência a Deus gera uma consequência. Então, teve essa primeira. Depois... O mundo se tornou um lugar muito mau, as pessoas estavam se matando, violência generalizada, dilúvio. Arca de Noé, dilúvio. Chegou na segunda punição. Depois da segunda punição, Torre de Babel. Então, na história, o ser humano ele foi tendo punições pela desobediência. E, na verdade, eles pensavam que iriam tocar o céu. Mas é impossível tocar o céu. Né? Figurativamente falando, é impossível tocar o céu. Mas eles pensavam. E, na verdade, eles fizeram a torre, e daí tem uma explicação teológica por isso, não é eu que estou falando, mas são estudos de fato, depois eu posso até mandar. Na verdade, eles quiseram... Primeiro, eles estavam fazendo a torre, pelo que se diz na época, tinha algumas regiões politeístas, então eles estavam querendo honrar mais de um Deus. Primeiro ponto. Só existe um.
Estavam querendo honrar mais de um Deus. E segundo, eles estavam construindo a torre para a glória deles e não de Deus. O que eu te falei quando eu te conheci? Cara, não sei o que fala, é Deus que fala. Eu não quero a glória para mim. Pô, Eduardo, obrigado. Não, agradece a Deus, cara. Sou só instrumento, cara. Eu sou só o... Jesus entrou em Jerusalém em cima de um burrinho, né? Eu sou burrinho. Eu sou burrinho, cara, levando a palavra, entendeu? Ele era um burrinho, mas estava com Deus nas costas, né? Cara, qual que é a importância de empreender com princípios? O que mudou pra ti? Ser um empresário e empreender com princípios. Cara, primeiro que nem eu falei, tudo é sobre pessoas. Tudo. Vendas, empreender. Vendas é o cliente final, empreender é sobre teus colaboradores, teu time, fazer essa roda girar, fazer a engrenagem girar. É uma companhia, tu tem que saber tocar uma companhia. É o treinador da seleção lá, cara. A gente, na época aí, Ancelotti, toda a situação acontecendo, cara, é um treinador que tem que ter uma boa gestão do seu time. Mas tudo é sobre pessoas, né? E que nem eu te falei, eu era um chefe muito ruim, cara. Cara, eu já cheguei a ser o chefe que assim, ó, chegava segunda-feira, começando o mês, era 6 horas da manhã, eu tava metendo pressão nos caras já. Metendo pressão. E eu pensava que isso ia funcionar. E funciona, mas por pouco tempo. As pessoas aguentam pouco, né? Tu tá pressionando elas o tempo inteiro. Então elas vão te entregar por medo. Por medo. E elas vão te entregar por um tempo só. Agora, quando eu comecei a entender eles, cara, a gente virou amigo. A gente tá pensando no escritório fazer um time, cara, pra jogar. A gente virou amigo, meu. Então a gente tá sempre junto. E isso faz o quê? Cara, na verdade a gente... E ele sabe muito bem. Cara, a gente... É como se a gente sempre trabalhasse, mas nunca trabalhasse. Porque às vezes, no final de semana, a gente tá trocando uma ideia. Tá, estamos trabalhando. Mas a gente nunca trabalha, porque a gente se diverte. Então a importância dos princípios é para que a tua empresa dure. Tu não se corrompa no processo. Porque quando a gente só pode servir a um Senhor, né? Com certeza. Ou é o dinheiro ou é Deus. Não tem como dividir. Não tem como servir a dois. Então, se a gente servir o dinheiro, a gente até pode ganhar. Mas a gente vai perder muita coisa. E eu me dei conta disso, Gustavo, depois que eu tive filha, cara. Cara, tudo, o tempo que a gente está falando aqui, para mim ele vale mais que qualquer coisa. Ele não volta. Cara, eu não consigo pegar essa 1 hora, não importa o tempo que a gente conversar, e botar na minha filha. Então, se eu estou em qualquer ambiente, eu estou abrindo mão de estar com ela. Por isso que eu não sento em qualquer mesa, irmão. Eu não sento em qualquer mesa. Isso mudou totalmente minha visão. O tempo é o maior ativo, cara. Cara, que massa, hein? E tu chegou hoje no momento que tu também ensina advogados, né? A sair do básico, a sair do comum. Porque, cara, eu ouço muito minha mãe falar isso, que a faculdade de Direito não te ensina a vender. Tanto que, cara, a gente conversou aquele dia, hoje o Brasil é o país que mais forma advogados. Mas se a gente for pegar 80%, 90%, não tem sucesso, que eu acho que por conta dessa falta de mentalidade. Porque, para mim, empreendedorismo e vendas é 80% mentalidade, 20% é técnica. 80% é mentalidade e suor e transpiração. Cara, como que é pra ti ensinar pessoas dentro do direito a empreender? Quais são as maiores dificuldades que tu enxerga hoje dentro dessa área? Cara, eu vou te contar por que eu comecei a mentorar advogados e por isso que eu falo que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, né? Exato. Cara, Deus foi me capacitando a partir do momento que eu entendi o seguinte. Nós estávamos em um momento de expansão, isso faz uns 3 ou 4 anos eu comecei a pensar e eu falei assim, tá, ok, hoje a gente tem, sei lá, 1.500, quase 2.000 processos ativos no escritório, né? Cara, é muita gente. É muita gente para... Imagina que são 1.500 processos ativos, né? Ativos. E daí a gente tinha alguns sistemas que a gente começou a ampliar de parcerias, né? Que eu falo muito para os advogados, até iniciantes, cara, tu tem que saber trabalhar parcerias. Só que daí tem um grande ponto que eu identifiquei um gargalo no mercado. Mas isso não é só no direito, isso é em qualquer área. Por isso que a gente está crescendo muito no mercado de educação. Em relação a mentorias, em relação a outras coisas. Porque a dor que o advogado tem é a dor que, cara, outras áreas vão ter. Que médicos vão ter, que nutricionistas vão ter. Qualquer outra área vai ter. Então, eu comecei a entender o seguinte. Ok, eu quero crescer, eu preciso de parceiros. Quando eu olhei para o mercado, cara, eu não tinha esses parceiros. Não existiam esses advogados. Eu olhava para advogados, eu e a Sandra, ela também, a minha cultura vem muito da dela. Cara, a gente era skin the game total, a gente é skin the game, a gente trabalha muito, a gente faz o que tem que ser feito, a gente não reclama. Cara, a energia é sempre lá em cima, quem trabalha com nós sabe que é assim. E eu olhei para o mercado e não vi isso. Às vezes era, porque eu falei, era 7, 8 horas da manhã, a gente já estava na pegada, organizando, fazendo tal coisa. Cara, os advogados começavam 10 horas da manhã reclamando.
reclamando, entende? Então eu não encontrei esses braços no mercado. Eu falei, cara, eu vou ter que formar. Eu comecei a entender que o meu meio jurídico precisa disso. Porque esses dados que a gente tem de 1,3 milhões de advogados cadastrados na OAB do Brasil versus 5% ou menos que prospera de fato na profissão, que ganha mais de 20 salários mínimos, se eu não me engano são esses os dados, cara, a gente vê um problema muito grande. Muito grande. O cara estuda 5 anos, se torna advogado, é uma profissão, cara, importantíssima na sociedade. A manutenção da justiça, né? Se não fosse advogado, a gente tinha... Porque, vamos lá, nosso judiciário está corrompido. Entende? O advogado é o que sobrou da justiça para manter uma ordem dentro de um caos, né? Então, eu olhei para isso e falei, cara, a minha função, eu acho que foi muito um chamado divino ali, falei, cara, eu vou ter que entregar o conhecimento que eu tenho para esse advogado. Pô, Eduardo, mas o que tu entrega conhecimento técnico? Não, cara. Se precisar também. Mas a questão é... Mas o cara deveria Cara, a faculdade deveria entregar. Aí acontece que não é bem assim, tá? Vou dar um exemplo. Eu saí da faculdade atuando já no previdenciário, né? Eu tive uma cadeira na faculdade. Cara, na faculdade, o conhecimento que eu tinha de estágio já era similar ao da professora. Sim. Então, tu vê que a faculdade peca muito. Nosso sistema de ensino é fraco. Para todos, né? Desde a criança até o... Muito fraco. Aí eu olhei isso e falei, tá, a técnica, ok, o cara vai aprender com a prática. Então a prática vai dar, ele vai errar, ele vai tentar de novo, ele vai formar os processos dele e vai aprender. Só que a grande questão, de novo, é a mentalidade. Quando a gente começa a olhar para os advogados, cara, vou te perguntar, Gustavo, quantos advogados de fato tu conhece que cuidam minimamente do corpo? Cara... Minimamente, não tô dizendo nem do cara ser atleta. Conheço alguns, tá? Eu acho que é tu e mais um. E eu conheço, cara, mais de 20 advogados. E daí o problema é o seguinte, não é... mas tu é muito vaidoso do corpo. Cara, na verdade o corpo, primeiro, ele é o templo do Espírito Santo. Primeiro de tudo. Não é eu que estou falando. Deus falou. Né? Então não é eu que estou falando. Segundo, o cara... Tu deu exemplo ali é a mesma coisa do nutricionista que não cuida do corpo, mas, cara, isso vale para minha área também. Pô, Eduardo, como que eu posso cuidar do processo de alguém que significa a vida de alguém se eu não cuido do meu corpo? Cara, provavelmente já lidou com um processo de milhões. Sim. Cara, como que eu vou cuidar? E hoje atendendo empresários ainda, e aí eu começo, é legal que eu começo a ver eu atendo, cara, confesso que eu não atendo muitos empresários, porque a gente atende grandes empresários de Caxias, né? Então, cara, eu olho para esses grandes empresários, que eu admiro de fato, e hoje eu posso dizer, de verdade, eu trabalho com quem eu admiro. Eu admiro meus clientes. Cara, mas tu vai olhar, só te cortando, eu dou um exemplo. Cara, olha o Adib. O Adib é um atleta, velho. Exatamente. O Adib é um atleta. O Adib é um atleta. Tu acha que ele aguentaria essa rotina? Ele tem mais de 50. Cara, Lázaro do Carmo é um atleta. Caio Carneiro com 40 jiu-jitsu, cara. O Guto Galamba, eu gosto muito do Guto Galamba. O Guto Galamba é um dos caras que eu mais acompanho. Cara, esses caras vivem uma rotina de alta performance. E eles entenderam uma coisa que, na minha visão, como um cara que foi atleta e atleta, é muito simples. Eles entenderam que, na verdade, o corpo precisa servir a rotina deles. Exato. Então, vamos lá. O cara tem uma rotina que são 10 horas de trabalho. Cara, como que eu vou aguentar 10 horas de trabalho em alta performance sem um corpo que acompanhe? Eu não vou entregar. Uma frase que o Jurandir falou naquele podcast, o teu corpo só recebe o que ele tá preparado para receber, o que tu entrega para ele. Cara, isso quando ele falou também foi uma das coisas que, cara, como é que eu quero quero buscar isso, quero vender tanto, quero ter tanto, se eu não, meu corpo não vai aguentar. Cara, é a lei da atração. Tem muita gente que não acredita nisso, e eu acredito fielmente nisso. Fielmente. A gente atrai as coisas, às vezes de uma forma mais rápida, às vezes de uma forma mais lenta, mas tu vai atrair. Vamos dar um exemplo. Cara, quanto mais posicionado tu for, e eu não falo só posicionado de investimento, tal, não sei o quê. Cara, acho que isso tudo importa e faz parte de um contexto. Mas quanto mais know-how e repertório tu tiver, com certeza, mais os empresários vão querer estar conectados contigo. Pô, mas o Gustavo tá com cada vez mais oportunidade. Irmão, tu tá atraindo, tu tá colocando luz para fora. As pessoas, elas querem estar próximos de quem está na luz, cara. Não adianta. Claro que ao mesmo tempo vem os insetos, né? Faz parte do jogo. Mas é isso, cara. O corpo assim, para mim, eu encaro ele como uma ferramenta de trabalho. É como um atleta encara. Porque a gente usa o nosso corpo. Tu tem que usar para trabalhar. Então, para mim, ele é uma ferramenta. 100%. Cara, voltando. Então, cara, hoje e eu acho que isso, né, Eduardo, o empresário hoje é muito precário no Brasil, e às vezes até acho que falta também essa vontade de evoluir, de entender que o mercado mudou. E como é que tu prepara, cara? Como é que é essa preparação? E o que eu queria entender também. Pra ti, é melhor tu contratar pronto ou formar?
Baita pergunta. Passei por esse momento há uns 3 anos atrás. E, cara, depende. Depende do empresário. Eu vou responder as duas perguntas, tá? Primeiramente, sim, acredito que o empresário, ele tá... E não é culpa dele, cara. Ele foi muito mal preparado. Foi. A faculdade não deu. Cara, a gente não tem... No colégio, no ensino fundamental, médio ali, a gente não tem... Não, a gente é formado para ser funcionário. A gente não tem nenhum conhecimento sobre finanças. Finanças. Cara, eu digo aqui, ninguém sabe hoje. Lógico, o Flávio Augusto fala, tem que contratar um não sei quem. Cara, ninguém sabe declarar imposto de renda. Eu fui descobrir hoje, quando eu comecei, abri um CNPJ. Tu não sabe o que são as legislações no Brasil, quais são os regimes tributários. Cara, isso é o básico. Cara, por que um cara é MEI, por que ele vira simples, quando que ele vira uma grande empresa? Ninguém sabe, cara. Eu fui descobrir faz 1 ano e pouco que grande empresa é acima de 100 milhões. Antes eu pensei que grande empresa, 10, 20 milhões do ano, já era grande empresa. Pô, mas por que paga tanto de imposto? Ninguém sabe disso. A gente foi ensinado para a mentalidade CLT, né? Aí que tá. Então, a gente sai mal preparado, sai muitas vezes com conhecimento que a faculdade não nos deu e a gente se depara, tá, e agora, o que eu faço? E daí a gente tem que buscar em outros ambientes, como eu busquei também. Aí, mentorias, cursos, livros, etc. A gente tem que buscar, senão a gente vai ficar no mesmo lugar, né? Cara, hoje, assim, de verdade, a vida que eu vivo, cara, eu digo assim, eu vivo a vida que eu sempre sonhei, de verdade. Né? E, pô, se eu quiser, hoje é segunda, que eu vou pra praia, amanhã eu vou. Eu vou, entendeu? Poder estar aqui de tarde, tranquilo? Cara, o escritório tá funcionando. Por quê? Processos bem definidos, o time tá treinado, eles sabem o que eles têm que entregar. Só que tudo isso, cara, foi coisas que eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi com os meus pais, eu tive que catar o conhecimento. E quando eu catei o conhecimento, eu ainda fui julgado. Cara, eu tomei muita decisão na minha vida e eu abro, assim, totalmente a minha vida. Eu tomei muita decisão contra, inclusive, pessoas próximas a mim. O livro lá, Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Cara, eu fiz isso na minha vida. Fiz isso. Quando eu comecei... Vou abrir um outro negócio sobre investimentos. Quando eu comecei a estudar investimentos, o pessoal da minha família, cara, foi muito, assim, por exemplo... ele vai lidar com uma coisa que ele não sabe, ele vai perder dinheiro e tal, e não sei o quê. Cara, não fui apoiado em nada. Nada. A frase que eu ouvi, assim, tu faz o que tu quiser com teu dinheiro, se tu perder é tu e eu não quero nem saber. Foi essa frase que eu ouvi. Eu conto muito essa história para que as pessoas entendam que elas têm que fazer o que elas acreditam, cara, independente do que estão falando. Não é para dizer sobre a minha história, não é sobre o Eduardo, é para as pessoas entenderem na vida delas. E eu ouvi essa frase, tu faz o que tu quiser com o teu dinheiro. Cara, se passaram 2 anos, o pessoal da minha família veio todo e me falou assim, cara, agora tu cuida do dinheiro da família. Ninguém questiona o resultado, Gustavo. Ninguém, irmão. Então o esporte me ensinou isso, fala menos, faz mais, entrega resultado. Entrega resultado. Então esse é o primeiro ponto. A outra pergunta que tu fez? Contratar pronto ou formar? Cara, o que eu vejo e por que não tem certo ou errado? Depende da empresa, depende da velocidade que tu quer construir e várias coisas. Pô, formar demora. Depende. Pergunto, essa empresa tem esse tempo para formar? Às vezes o empresário ele está 100% embebido no operacional. Como é que ele forma? Era o meu caso. 5 anos atrás. Como é que eu vou formar alguém se eu estou no operacional, se eu tenho que fazer o negócio rodar? Se eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo para treinar o cara. Esquece. Então, o que eu fiz? Primeiro, contratei o cara. Eu contrato caráter, lealdade, caráter. E, cara, contrato vontade e disciplina. Só. Eu não quero saber se o cara sabe, se tem técnica, se não tem. Pode vir cru, pode vir zerado. Não quero nem saber. Eu contrato assim. Então, cara, contratei amigo de infância. Amigão de infância, Maurício. Cara, doutor Maurício, meu braço direito hoje no escritório. Braço direito mesmo. Se eu tô aqui podendo transmitir conhecimento é por causa desse cara também. Foi meu amigão de infância. Conheci ele há 20 anos. 20 anos. E, cara, eu vou contar esse testemunho. O dia que eu conheci ele, cara, que eu chamei ele pra trabalhar lá, foi muito louco. Eu me deparei numa cena que todo empresário ou passou ou tá passando. Eu olhei pra minha mesa no escritório, e muito advogado vai se identificar com isso. Eu olhei pra minha mesa no escritório, tinha umas 10 pastas em cima da mesa. Eu olhei pra prazo, eu tinha prazo pra fazer. Eu falei, ferrou, cara. Quase eu falei uma palavra, ferrou, cara. Ferrou. E eu olhei pra aquilo e falei, cara, eu não vou dar conta. Não consigo. Cara, tem 10 pastas em cima da minha mesa, meu. Como eu faço meu negócio crescer se eu não consigo tocar essas 10 pastas? Eu não consigo, cara. Nessa época nós éramos em 3 no escritório, nós estamos em 6 hoje. A gente cresceu, cara, a gente chegou a faturar 8 dígitos por ano com 3 pessoas. Bastante. Muita gente, eu preciso ter um escritório gigante, não precisa. 3 pessoas, eu, minha sócia e mais uma secretária só. A gente começou a expandir depois, quando a gente formou comercial, que a gente faz pouco tempo agora. Pouco tempo. A gente ainda está num processo de expansão. E, cara, eu olhei pra isso e eu falei assim, e daí eu vou te responder, eu tô dando esse exemplo pra te responder a tua pergunta. E eu falei, cara, aí Deus me iluminou. Eu lembrei do Maurício, desse meu amigo, mas assim, do nada, me lembrei dele. Deus mandou o sinal.
liguei pro cara, eu tinha conseguido um estágio pra ele. Olha essa história. Eu tinha conseguido um estágio pra ele com uma outra advogada. E aí, irmão, tudo bem? Como é que tu tá? Cara, lembrei de ti agora e tal, como é que tá o trampo? Pá, cara, tu não sabe, faz uma semana que eu saí do outro escritório. Tá de brincadeira. Tá. Vem tomar um café. Tá 2 anos comigo. Hoje é o braço direito jurídico lá. Nossa. O cara faz audiência, o advogado 100% preparado pro operacional, 100%. É um líder. Ele já tá liderando outras pessoas, inclusive, lá dentro. 2 anos. Então, respondendo a tua pergunta, eu prefiro contratar e formar. Eu não contrato pronto. Por quê? Eu preciso implementar minha cultura nesse cara. E eu falo dele como um testemunho. Ele entrou lá, se aproximou de Deus, começou a treinar, não treinava, parou de beber. Em algum momento eu falei para ele parar? Não. Liderança é exemplo, cara. Ele me vê fazendo. Eu treino com meus colaboradores, eu vou pra academia com eles. Massa. Entendeu? Então, cara, é muito da cultura minha e da Sandra, que foge um pouco do... E eu respeito, cada um tem o seu jeito de tocar um escritório de advocacia. A nossa forma é assim, a gente é muito próximo dos nossos colaboradores, a gente tem eles como amigos, a gente trata muito bem, a gente, cara, eu adoro comissionar. Com limites também pré... Cara, eu adoro comissionar. Adoro. Esse Maurício aí, cara, ele me deu uma ideia agora de um produto, a gente ainda nem lançou, não vou divulgar muito aqui, mas, cara, um produto que vai ser revolucionário aí pro mercado jurídico. Vai resolver uma dor muito grande, do cara que principalmente sai da faculdade. Porque ele não tem modelo de petição, ele não sabe, cara, por onde... Tá, beleza, vendi. O que eu faço? Como eu peticiono, qual que é o modelo, onde eu acho... Ele não tem uma direção. E a gente vai ter um produto que vai resolver rapidamente essa direção pro cara. E foi uma ideia dele. Por isso a importância dos empresários. Cara, escute os teus colaboradores. Às vezes eu chego na empresa, irmão, eu não falo nada. Nada. Pá, mano, nada. Eu só dou ouvido. Tudo certo, boa tarde. Aí, como é que tá? Me conta, cara, me atualiza aí. Só dou ouvido. Cara, pra gente finalizando, Dudu, o que é cultura pra ti? Cultura é aquilo que não precisa estar estampado na parede, não precisa estar escrito, mas tu entra lá, tu percebe. Por exemplo, se qualquer um colaborador meu te atender, tu vai me ver no cara. Tu vai ver embebido isso no cara. A forma como ele vai te atender, provavelmente tu vai ver Jesus nele. Provavelmente tu vai ver uma disciplina de alguém que é atleta ou tem essa mentalidade também de fazer o que tem que ser feito. Tu vai ver um atendimento diferente, porque faz parte da cultura, mas cultura não se implementa do dia para a noite. A gente tem colaboradores ali que tem uma que está 15 anos com nós. 15 anos. Ela me ensinou, inclusive. Eu entrei lá como estagiário, ela já estava. Nossa. Eu aprendi com ela. E hoje eu tenho uma gratidão enorme por ela e ela tem uma gratidão enorme por mim. Ela respeita a minha liderança, mas ao mesmo tempo ela sabe que eu, hoje em dia, não sou o líder que mando, cara. Eu sou o líder que escuto, eu sou o líder... Cara, eu digo pro time, a gente tem um resultado agora nas redes sociais e veio um pouco de crítica, eu falei pra eles bem assim, cara, vocês não vão tomar tiro, eu vou tomar na frente de vocês. Você não vai... Talvez respingue um em vocês, um que outro ali, mas vai pegar em mim antes, fica tranquilos. Então, cara, eu aprendi com a minha mãe, com a minha vida também, que, cara, eu tenho que liderar pelo exemplo só. Palavras vêm e ficam, né? Só tem uma que não passa. De Cristo. Cara, que conversa massa, cara. Foi o que eu já esperava, a gente tinha conversado, né, Edu? Acho que tu é um cara que tá... Cara, conheci teu trabalho agora e espero que a gente tenha mais tempos juntos aí, porque aprendi muito aqui. Eu digo sempre que pra mim o podcast eu sou privilegiado, cara, porque eu ouço primeiro que todo mundo e eu tenho olho no olho, que isso gera muito mais coisas. Então, pra mim é sempre uma aula, cara. E é um prazer te receber aqui, cara. Igual tu falou, eu tenho certeza que isso que tu falou, as mesas que tu escolhe, vendo as tuas conversas, teus princípios, as mesas que tu escolhe hoje são bem limitadas. E eu acho que isso também te trouxe até onde tu tá hoje. Então, queria te agradecer novamente pelo tempo, cara, pela aula que foi, né? E dizer que, cara, as portas estão sempre abertas. Né? Eu quero que tu sinta-se em casa aqui no nosso escritório e queria que tu finalizasse, cara, deixando um recado pra galera que nos assiste. Hoje a gente tem um público, como eu te comentei, a maioria são empreendedores, né? Hoje a galera que assiste podcast são jovens, até 30 anos, assim como a gente. E queria que tu deixasse um recado final pra galera, cara, que tiver no teu coração, né? A gente vê muita gente, eu discordo da teoria que a geração é fraca. Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Cara, vocês estão me mostrando muito. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eu tô num grupo aí de meninos de 18 a 20, mais ou menos, e eu olho, cara... Às vezes eu me sinto atrasado em relação a eles, né? Isso é bom. Então eu queria que tu deixasse esse recado final, cara. O que tiver no teu coração e, novamente, cara, te agradecer porque tenho certeza que cara, vai primeiro, transbordar na vida de todo mundo. Obrigado pela oportunidade de coração, irmão. E
Cara, eu estando com vocês, assim, né, com jovens de... Tô aí com 20, 21, esses outros meninos que a gente falou também com 19 e tal, cara, eu vejo que, eu concordo contigo, a geração vem muito forte, cara, muito forte. E eu também concordo que, cara, assim, tem muita oportunidade no mercado, a gente pode crescer muito e eu falo muito uma frase, assim, que a gente possa quebrar recordes sem quebrar princípios, cara. É uma frase que eu gosto muito. Então, cara, se a gente fizer o bem, assim, para toda essa geração, cara, de repente que está nos escutando aqui, cara, não esqueçam disso. Façam o bem, estejam próximos a Deus e, cara, tenham paciência. A gente vive numa geração muito imediatista. Pô. Então, geralmente, os que começam a se destacar são os que têm a mentalidade de longo prazo, assim como nos investimentos também. Acreditam no longo prazo, cara, é 5, 10 anos, paciência para construir, nada grandioso se constrói da noite pro dia. Essa geração precisa entender isso, cara. Estou 11 anos na caminhada, a minha sócia está 30 anos na caminhada. Então, cara, nada grandioso se constrói da noite pro dia. A mensagem seria essa, cara, continue acreditando, não ouça crítica construtiva de quem nunca construiu nada, principalmente pessoas mais velhas, elas tendem a nos falar isso para os mais jovens. Cara, pô, vocês não vão conseguir, essa geração é fraca. Na verdade, eles estão tentando estabilizar vocês, tá? E a gente sabe que Jesus nos disse que a gente teria aflições, cara. Mas que a gente tenha bom ânimo, cara. Que a gente acredite que é possível, que a gente tenha mais fé, cara, que a gente continue batalhando. Eu acredito muito nessas gerações e, cara, privilégio estar aqui contigo. Estou disposto sempre aí a poder transbordar e somar na vida das pessoas, cara. É isso. Então, obrigado novamente. Galera, obrigado por você que assistiu até aqui. Fique ligado, um abraço, até o próximo DS Cast. Valeu.